Nem todo mundo pode rodar low ticket. Nem todo mundo pode rodar funil de quiz. Nem todo mundo pode rodar VSL. Nem todo mundo pode fazer lançamento pago. Basicamente, todas essas coisas que eu citei são simplesmente estratégias, simplesmente ferramentas. E não faz sentido eu ou qualquer outra pessoa dizer que você precisa, em qualquer circunstância, botar elas em prática, né? Botar essas estratégias em prática, usar essas ferramentas. Por quê? Porque cada negócio tem uma particularidade, cada nicho tem uma característica, cada produto a ser oferecido tem uma característica. Então, quando você simplesmente generaliza e diz, não, em todo caso, low ticket é bom. Em todo caso, funil de VSL é bom. Em todo caso, lançamento pago é bom, né? Isso faz com que você simplesmente crie uma baita confusão no seu negócio, né? Porque você está tentando encaixar um quadrado numa forma de um círculo, né? Pensando naqueles brinquedos de criança, né? Tá tentando encaixar ali um retângulo num triângulo, né? Não vai dar certo, né? E aí você vai ter que enfiar aquilo goela abaixo, né? Não, mas é desse jeito, tem que ser desse jeito, senão tá errado, né? Por quê? Porque o mercado falou. Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo rodando. Aquele meu colega lá, aquela agência que é minha concorrente, ou aquele meu concorrente, né, de fato, aquele player do mercado que é meu concorrente, ele tá muito escalado e eu tenho que fazer exatamente o que ele tá fazendo. Tá, mas tu não sabe exatamente todas as particularidades do negócio dele, tu não sabe como que aquela ferramenta, porque esses funis não são nada mais nada menos que simples ferramentas, estratégias, tu não sabe como que ela se enquadra no modelo de negócio dele, né? Então, quando você pega e generaliza isso, você cria uma série de problemas para o seu negócio. É claro, se funcionar, se der certo, beleza, ok, né? Mas simplesmente por um processo de copia e cola, foi vamos usar um termo bem chulo aqui, foi uma cagada, entendeu? É como um jogador de futebol, assim, bem ruim, que ele pega e dá um chute no meio de campo e aí ele bate na trave, entra no gol, fala, caraca, golaço, ele é muito bom no que faz, né? O problema é que, beleza, será que ele vai acertar os próximos 15, 20 chutes que ele der daquele jeito? Ele sendo um perna de pau, né? É bom, é improvável, né? E é o que acontece com quem simplesmente copia e cola os modelos de negócio, quer dizer, os funis, as estratégias dos outros modelos de negócio do digital. O que acontece? A pessoa até dá certo uma ou outra vez e ela fala, caraca, e aí ela ganha uma confiança como de um placebo, né? Ela acha que ela sabe o que ela tá fazendo. E aí ela vai lá e fala, caraca, sei o que eu tô fazendo, vou replicar isso aqui 10 vezes e vou ficar milionário e pronto, acabou. E é isso aí, vou viver disso aqui. Daí quando ela faz isso, sem entender por que ela tá fazendo, simplesmente no copia e cola, enfim, desse jeito que eu falei, né, no chute, o que acontece? Talvez na primeira, na segunda, na terceira vez deu certo. Na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, dá errado. E aí ela não sabe o que ela tem que fazer, e aí ela começa a copiar de outras pessoas, e aí ela vai num processo de chute mesmo, né? Então eu vou copiar o funil de quiz, então eu vou copiar o funil de não sei quem, então eu vou começar a fazer conteúdo gratuito. Mas sem entender o fundamento de cada uma dessas coisas, só vai bater a cabeça, só vai ficar dando murro e ponta de faca, né? Traçando até uma outra analogia, porque talvez fique mais claro, imagine que eu fosse um marceneiro, né? E aí, beleza, eu faço lá os móveis de madeira e tal. E alguém me pergunta qual que é a melhor ferramenta para um marceneiro. Aí eu vou dizer, não, é o martelo. Pô, mas nem tudo tu pode fazer com o martelo. Ah, não, é a serra. Porque a serra é isso. Não, mas nem tudo tu pode usar uma serra, né? Então, a verdade é que, assim, cada uma das coisas que eu vou fazer exige uma ferramenta específica. E é assim com tudo na vida. Não tem como tu dizer qual é o melhor estilo de atacante, qual que é o melhor estilo de lateral, qual que é o melhor... enfim, para qualquer coisa, qual que é o melhor treino para você fazer, se você quer ter um shape, qual que é o melhor tipo de treino, qual que é o melhor, assim, não sei, depende de muitas coisas, depende das características, depende de todas as características, de todas as variáveis daquela coisa em questão. Mas no marketing digital, por conta desse efeito de copia e cola que é tão enraizado, né? Essa vontade de copiar o que o outro está fazendo, porque, bom, se ele está fazendo e está dando resultado, eu vou fazer e vai dar resultado para mim também. Isso cria uma série de confusões nas equipes, nos projetos, né? Então, qual que é a solução para tudo isso? Basicamente, você entender o fundamento daquele
daquela estratégia, daquela ferramenta, para que ela serve? Ah, para que um low ticket serve? Beleza. Ah, para que um quiz serve? Por que o quiz é do jeito que ele é? Por que não é de outro jeito? Né? Por que eu faço um lançamento pago e não um gratuito? Ou por que eu faço um lançamento gratuito e não um pago? Por que produzir conteúdo? Né? E isso, pô, com poucas horas ali, já entende o fundamento daquilo, você simplesmente para, reflete sobre aquilo, entende o fundamento e sabe quando aplicar. E aí, quando, digamos, né, uma ferramenta ficar obsoleta por conta de uma série de questões, né, digamos, uma coisa que aconteceu com um lançamento gratuito, né, chegou um momento que ele se tornou obsoleto, né, ele simplesmente não funciona mais como ele funcionava. Beleza, se tu sabe os fundamentos, tu sabe por que isso aconteceu. E, sabendo disso, você pode adaptar para uma outra estratégia que agora atende às novas características da sociedade como um todo, da tecnologia como ela está, do mercado como ele está, dos concorrentes, né? Mas tudo isso, de fato, assim, se perde quando simplesmente copia e cola, né? Então, eu acredito que, de fato, todo profissional de marketing, ele deveria não entender o seu projeto como um modelo de negócio naquilo, naquela estratégia. Por exemplo, né, muita gente diz, eu faço lançamento, eu sou um lançador. Pô, mas isso não faz sentido. É como eu dizer que eu sou um marteleiro. Eu uso martelo, eu só sei usar martelo. Se tu botar uma outra ferramenta na minha mão, eu sou um marceneiro profissional em martelo. É isso que eu sei fazer. Se tu botar outra ferramenta na minha mão, não sei. Isso chega a ser ridículo, né? Mas é isso, nós somos marqueteiros. Tá? Ou se você está vendo aqui e é apenas um produtor de conteúdo, mas que também faz o próprio marketing, né? Tem uma coisa que é o marketing e daí tem as estratégias e as ferramentas dentro dele. Não faz sentido você se autonomear, né? Você se nomear um expert naquela estratégia apenas, né? Por quê? Porque é possível que aquela estratégia um dia fique obsoleta. Ou é possível que o seu projeto, em algum determinado momento, mude e você precise usar uma outra estratégia, né? Até num projeto que eu rodo aqui, né, como o sócio, coprodutor, gerente de marketing, enfim, como queira dizer, a gente iniciou, né, a gente está faturando aí 100 mil por mês e a gente focou muito no processo de VSL, né, que é o que? É basicamente o vídeo, né, que você roda ali para público frio, público que não te conhece, para vender para eles, né, um produto de um preço médio, digamos assim, né. E beleza, deu muito certo, tá dando muito certo, show. Mas conforme a gente foi rodando, colocando em prática ali e fazendo a coisa acontecer, vendendo, etc., otimizando, a gente percebeu que o processo, a ferramenta, a estratégia de produção de conteúdo massiva seria fenomenal, porque ia casar muito bem com o nosso produto, o nosso nicho, com o que os nossos concorrentes fazem, enfim, avaliando todas as variáveis do negócio, né? Mas se eu simplesmente pegasse, copiasse, colasse o que o pessoal está fazendo e dissesse não, né, fizesse como um macaco, né, pegasse um retângulo ali, tentasse botar no triângulo e falasse não, vai ser isso aqui e pronto, né? A gente não conseguiria chegar nessa conclusão. E a gente está bem otimista pelos próximos meses do negócio por conta disso, né? Porque a gente entendeu os fundamentos da estratégia, a gente entendeu, a gente avaliou as características do nosso negócio, né? tudo que compõe ele, e vimos, nossa, isso aqui vai ser muito bom, né? Então, eu acredito que o que o marqueteiro deve fazer, inclusive tu que está aí, né? Se você é copywriter, gestor de tráfego, designer, é produtor de conteúdo, é um profissional liberal que quer começar a produzir conteúdo na internet, enfim, qualquer um desses cenários, né? Ou, assim, dono de uma agência, gestor, algo do tipo, qualquer um desses cenários, o que você deve fazer é entender os fundamentos do que você está fazendo, das estratégias que você está usando, entender o fundamento das estratégias que você não está fazendo, né? As que são... É claro, as que você não está fazendo são muito maiores do que as que você está fazendo. Mas veja outras, né? E avalie se não faz mais sentido migrar para essas outras
ou se existe uma característica nelas que você poderia colocar no seu negócio atual, né? E avalie as características do seu negócio atual para, com isso, realmente usar as melhores ferramentas para o seu negócio especificamente, tá? Então, se você já pensou um pouco sobre isso, já refletiu um pouco sobre essa questão desse mimetismo que ocorre no mercado digital, de que simplesmente as pessoas copiam e colam o que as outras fazem, e como isso é simplesmente macaquear, né? Assim, agir como um macaco, comenta aqui embaixo, que eu vou ler cada um dos comentários e responder cada um, certo? Um abraço, Deus abençoe.